Fala galera, que é o Alfa. Hoje vou responder algumas perguntas que pedi a conhecidos meus. Sobre hipnose. E vou estar respondendo o que pode ser dúvida de vocês também. Primeira pergunta do Fábio. São duas perguntas na verdade. A primeira é: podemos acessar memórias antigas ou até perdidas? Primeiramente, não se perde nenhuma memória, né? Está tudo armazenado no subconsciente, na verdade. Só que o que o cérebro acha interessante ou útil, ele nos faz recordar. Caso contrário, nós não recordamos, mas a memória está lá, entendeu? E sim, com hipnose dá para acessar essas memórias ocultas, vamos dizer assim, essas memórias que foram ignoradas pelo cérebro. A segunda pergunta dele é se dá para a pessoa ver algo que na verdade é outra coisa, tipo alucinação. O que ele está falando da alucinação. Você pega um objeto e faz a pessoa enxergar outro objeto, não aquele que está ali na verdade. Isso é possível sim com alucinação. Porém a pessoa tem que estar em um nível profundo de transe ou ser sonambúlico, que aí fica mais fácil de fazer. A segunda é do Iago. Ele pergunta como aprender hipnose e por onde começar. Bom, tem várias formas de se aprender, ou com um curso mesmo, ou começar a aprender sozinho, que demora mais. O primeiro a se entender o que é hipnose e como funciona, para depois aprender os métodos e pondo em prática pouco a pouco. Começando com um método de relaxamento simples, por exemplo, quebra de padrão, entre outros. São várias partes que se encaixam para o resultado acontecer, né? Pergunta do Iago agora. Se hipnotizar uma pessoa profissional em hipnose, ela consegue sair da sua hipnose? Parece um travado, né? Bom, pode se hipnotizar qualquer pessoa, tanto um hipnólogo quanto uma pessoa que não é hipnólogo, mas contando que ela seja. E sair da hipnose, qualquer pessoa vai sair da hipnose, porque é quase o mesmo princípio do sonho, você não fica preso para sempre no sonho. Se o sonho te incomoda ou tem algo perturbador, você termina acordando. Hipnose é a mesma coisa. Se eu tirar seu nome, por exemplo, e sair, você não vai esquecer seu nome para sempre. Dali a alguns minutos você vai lembrar seu nome sozinho. A segunda pergunta dele é: na hipnose, dá para fazer com que a pessoa fique mais inteligente? De certa forma, sim. Porque se você tem mais concentração e mais capacidade de memória, o que pode se fazer com hipnose, consequentemente você fica mais inteligente. Claro, naquele determinado assunto que você resolveu estudar. Não é tipo hipnotizou e aumentou o QI da pessoa, não é assim que funciona. A terceira pergunta dele é se na hipnose dá para fazer uma pessoa aprender a hipnotizar. Por que eu quis dizer isso? Bom, você pode fazer a pessoa acreditar que é um hipnólogo, mas aí se ela não tem as técnicas não vai ter resultado nenhum. Mas em cursos de hipnose, por exemplo, muitos hipnólogos fazem é dar o curso para a pessoa, mas logo após o curso ela não tem confiança para fazer. Então ele hipnotiza para que ela pense que já fez aquilo várias vezes. E aí ela sai em campo, por exemplo, para uma praça ou algo assim, e dá tudo certo, porque ela tem confiança e tem as técnicas. Então a combinação disso dá certo. Se tiver só um, não. Com um lado só eu posso fazer a pessoa acreditar que sabe falar chinês, por exemplo. Para ela vai estar falando chinês corretamente, mas para nós que estamos observando, não. Próxima pergunta é do Matheus. São 3 perguntas. A primeira é: quais as formas de hipnose? Não. A primeira é: quais as formas de hipnotizar uma pessoa? Tem 3 métodos básicos. O primeiro é com um simples relaxamento, deitando a pessoa em algum lugar e levando ela ao relaxamento gradativamente até ela atingir um transe profundo. Isso demora aí seus 30 minutos. E tem a hipnose rápida e hipnose instantânea.
Por exemplo, a hipnose rápida pode ser por quebra de padrão. Quando você vai cumprimentar uma pessoa, a pessoa espera que você cumprimente e solte. A quebra de padrão, você finge que vai cumprimentar e leva a mão dela até o rosto. Isso é uma quebra de padrão. Daí vai ter técnicas para levar a pessoa ao transe. Essa é o que eu mais uso, inclusive, que é o falso aperto de mão. A segunda pergunta dele é se tem níveis de hipnose. Sim, tem o transe leve, o transe médio, o transe profundo e o que eu chamo de outro nível, mas algumas pessoas não, que é os estados dele. Chamam de coma hipnótico. E a terceira pergunta eu já respondi. A terceira pergunta é quais são os níveis mais profundos. São o nível profundo, como o nome já diz, e os estados dele, que seria o coma hipnótico. Você pode me perguntar como assim coma hipnótico? Eu vou deixar a pessoa em coma e tal? Não. Em um estado profundo de relaxamento, a pessoa pode escolher continuar lá relaxando, em vez de despertar para ter os métodos como esquecer nome, perder a voz e etc. Mas isso é a escolha da pessoa, entendeu? Em hipnose eu estou guiando aquela pessoa, então se ela escolhe continuar lá relaxando, eu não consigo obrigar ela a voltar. Aí eu vou ter que conversar com ela e falar, por exemplo, que se ela não voltar comigo, ela não vai conseguir mais atingir aquele estado, porque a mente vai criar um bloqueio para isso, e isso realmente acontece. Isso se chama de estado de ou coma hipnótico, quando a pessoa atingiu aquele relaxamento, e é tão bom aquele relaxamento que ela quer continuar lá relaxando, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. E eu vou estar respondendo ou fazendo um próximo vídeo relacionado. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sino das notificações também para não ficar perdendo as novidades. Abraço e até a próxima.